Hoje provaremos uma propriedade do cálculo que, particularmente, eu acho bastante interessante e elegante. Falo da seguinte propriedade: o conjunto dos pontos críticos de uma função f dos reais nos reais, de classe C1, é fechado. Primeiro vamos relembrar alguns conceitos aqui importantes. Bom, primeiro é que os pontos críticos são os pontos em que a derivada de f se anula, ou seja, são pontos lá naquele domínio da função, onde a f' naquele ponto é igual a zero. A f', como você já sabe, é a derivada de primeira ordem da f. A segunda coisa é que uma função f dos reais nos reais, certo? Uma função f de r em r, é de classe C1 quando a derivada de primeira ordem de f existe e é contínua. O terceiro tópico que vamos lembrar aqui é o critério sequencial para continuidade. É o teorema que vamos utilizar aqui para demonstrar essa propriedade. Ele é importante porque ele caracteriza uma função contínua através do limite de sequências. E esse teorema nos diz o seguinte: a fim de que uma função f de x em R, onde esse x é um subconjunto dos números reais, certo? A fim de que uma função f de x em R seja contínua no ponto A, onde esse A pertence ao domínio dessa função, é necessário o suficiente que para toda sequência de pontos xn pertencente a x, com o limite de xn igual a, se tenha que o limite do f da xn é igual a f de A. Pois bem, vamos à ideia da demonstração. Primeiro vamos estabelecer aqui uma coisa, vamos definir em símbolos matemáticos o que é esse conjunto dos pontos críticos de uma função f, certo? Dos reais nos reais. Definiremos ele da seguinte maneira: f grande é igual aos x pertencentes aos reais, tal que f' de x é igual a zero. E o que vamos fazer aqui a partir disso? Nós vamos pegar um ponto no fecho desse conjunto e mostrar que ele necessariamente está no f, certo? Assim sendo, tome um A pertencente ao fecho desse conjunto f. Assim, existe uma sequência xn em f, tal que essa xn converge para A, onde esse A está no fecho de f, ou seja, a definição do ponto de acumulação. Agora vamos utilizar as informações que o enunciado nos deu. Veja, como f é de classe C1, f' existe e é contínua. Desse modo, o limite da f' de xn é igual a f' de A. Por quê? Porque f' é contínua, certo? Pois f é de classe C1. Mas note que o limite de f' de xn é igual a zero, porque xn está em f. E nós definimos lá o f como sendo os pontos dos números reais, certo? Os pontos no domínio lá daquela função, onde a derivada de primeira ordem naquele ponto se anula, ou seja, é igual a zero. Portanto, o f' de A é necessariamente igual a zero e, portanto, A pertence a f, o que indica que f é fechado. Fica aqui mais uma propriedade da análise demonstrada. Caso você tenha alguma sugestão, deixe aí nos comentários que será muito bem-vinda. Até a próxima.